Hora de falar sobre o Corinthians, tem zagueiro de volta à pauta alvinegra. Patrick, 26 anos de idade, formado na Luz e desde a temporada passada no Novo Horizontino, já havia sido especulado em janeiro. Ele foi sugerido para o Corinthians, o Timão se interessou, mas não chegou a efetuar a proposta. Posso garantir que houve uma nova sugestão. E agora, com a aprovação de Dorival Júnior, existe a chance de um negócio acontecer. Dorival acompanhou um pouco mais de perto o Patrick em jogo recente da Copa do Brasil, vitória do Corinthians diante do Novo Horizontino por 1-0. Atleta jovem, lateral, zagueiro canhoto, que pode atuar eventualmente também como lateral esquerdo. Uma das necessidades do Corinthians hoje é de um zagueiro canhoto, até por isso as tratativas devem avançar nos próximos dias. Importante contar, porém, que toda a confusão política que envolve Augusto Melo, Osmar Stabile e companhia tem atrapalhado a negociação. Novo Horizontino topa fazer um negócio, nem vai criar grandes dificuldades em relação à questão financeira, tornando-se um parceiro numa eventual venda, mas o Novo Horizontino não tem conseguido se conversar com o presidente Osmar Stabile em meio ao caos político. Só para arrematar em relação ao Patrick, 24 jogos e 1 gol na atual temporada, havia sido comprado da Portuguesa por R$700 mil. Para fechar o noticiário alvinegro, Pavon, atacante do Grêmio, foi oferecido ao Timão numa eventual troca pelo Alex Santana. O Corinthians não se interessou. Já Gustavo Henrique voltou a treinar com o elenco nessa quarta-feira. O zagueiro está recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal. A saideira. O Corinthians está estudando o fim da categoria sub-18, que havia sido criada pelo Augusto para ganhar e garantir visibilidade a uma turma de jogadores que não seriam aproveitados no sub-17 nem no sub-20. Acontece que esse sub-18 só disputou um torneio, a Copa Jovem Pan. E diante desse cenário, não há por que continuar com o sub-18. Mas dentro do possível, visto que foram as últimas semanas, até que é um dia pouco movimentado no Corinthians. Vamos lá, uma primeira informação, essa confirmada pelo presidente Osmar Stabile. O Corinthians recebeu uma garantia da Federação Paulista e pegou um empréstimo para evitar atrasos de salários, uma espécie de carta de crédito da Federação Paulista de Futebol, para pagar a folha salarial no mês de junho. São cerca de R$22 milhões. E o Corinthians, como essa mesma gestão antecipou... depois de amanhã. Exatamente, depois de amanhã, o 5º dia útil do mês, então o Corinthians estava precisando correr para isso. O Corinthians está em dia com seus salários, mas ainda assim sangra para pagar tanto os salários quanto os direitos de imagem. Então esse foi o primeiro passo. A cota diz respeito ao Campeonato Paulista de 2026, uma antecipação desses valores. Disse o Stabile que os juros ficam abaixo do mercado pela negociação costurada pelo Corinthians, cerca de 1,25% ao mês. Além disso, você lembra de Everaldo? O atacante Everaldo? O queixudo? Ele mesmo. Queixo de air fryer é muito ofensivo de falar, né? É porque é uma marca, né? Então, já verdade. Que não patrocina a casa. De fritadeira elétrica, então. Boa. R$1,5 milhão, esse é o valor que ele acionou o Corinthians com uma causa trabalhista. R$1.535.112, que diz respeito aos salários que ele não recebeu durante o período que esteve emprestado ao América. Então o Corinthians e o América iriam dividir os salários do jogador. O Corinthians não honrou com seus compromissos e agora terá que pagar um valor milionário ao jogador caso perca a ação, mas convenhamos, causa trabalhista sim. É muito difícil que você ganhe, né? O clube falando, porque tinha salários a pagar, não conseguiu pagar, vai tentar negociar para baixar esse valor, é bem verdade. Pagar em suaves prestações, exatamente. Se aposentar. Se renegociar. E por fim, acho que a mais importante do balanço do Corinthians hoje é que o Alex Santana realmente deve ser anunciado nos próximos dias como reforço do Grêmio. Negociação por empréstimo. E o Corinthians está muito próximo. Foi anunciado, Preto? Já a nota oficial, tudo? Sim. Anunciado pela imprensa. Tá muito próximo de ser contratado comunicado oficialmente a contratação do Alex Santana pelo Grêmio. E uma informação exclusiva da Rádio Bandeirantes é que o Corinthians está preparando o fim da categoria Sub-18, que foi criada na gestão Augusto Melo. Muitas contratações, hoje são 83 sob contrato na Sub-20 e Sub-18, e um dos primeiros passos dessa nova gestão da categoria de base deve ser aniquilar essa categoria, que tem muitos jogadores ali sem projeção para jogar no Corinthians, e transformar tudo em uma coisa só, como é na maioria dos clubes brasileiros.
O que existe, né, e a gente falou até sobre isso no começo do programa, que o Palmeiras está com o seu Sub-18 no Equador, é ter uma subdivisão dentro do planejamento. Então são garotos que estouram o limite do Sub-17, estão integrados ao Sub-20, mas no primeiro ano de Sub-20 ainda não vingaram. Então... E treinam tudo junto, né? Exato, treinam tudo junto. Não é uma diferenciação, aquele é o Sub-18. Não. Sim. Esses meninos ainda precisam ter uma evolução física, precisam trabalhar isso e aquilo, então não é uma categoria oficializada dentro do Palmeiras. Não tem nenhum treinador dedicado a ela, é o auxiliar, não é? Do Sub-17 ou do Sub-20 que costuma conduzir. Né? Então não é uma categoria. Então o Corinthians, ele tinha uma... Só pra gente entender, ele tinha uma categoria separada, a Sub-18. Isso. Com técnico próprio. Treinava em outros horários, em outro campo. Aí é loucura, aí é inacreditável. E assim, a Sub-18 do Corinthians, do Corinthians não jogou nenhum jogo oficial em 2024 e tinha jogadores que já tinham estourado a idade até mesmo do Sub-20 participando. O caso do zagueiro Caio Garcês, que foi jogar a Copinha, por exemplo. Do volante Cauê de Deus, que a gestão Augusto Melo trouxe pro Corinthians, ele tinha mais 6 meses de Sub-20. Ganhou 2 anos e meio de contrato e nunca pisou em campo. Esses são alguns dos fenômenos. Certamente. A contratação sinal, não sei se foi. Que você pode preparar de material pra gente, sabe? Aqueles joguinhos de dia que você nasceu, o mês que você nasceu, dá um nome. Você podia fazer isso de conselheiro do Corinthians, né? Que tem o do Rolex... Tem o Nenê do Posto, tem o Mané da Carne. O Mané da Carne, tem o do Ouro. O Duílio era conhecido como Duílio do Bingo, antes de se tornar presidente. Paulinho do Ouro. Você teve a Cacilda da Fofoca. Cacilda da Fofoca. A política do Corinthians é um caso à parte, Podia Gustavo trazer Soler. esse material pra gente brincar amanhã, hein? Verdade, vamos fazer. Vou falar do Corinthians. Tem saída, hein? Alex Santana tá indo pro Grêmio. Agora, Vessa, tem uma grana aí estranha. Incomum, movimentação incomum na conta do Augusto Melo, R$152 mil, pingaram lá e não se sabe de onde veio. Incomum, né? Não é incomum. Incomum. Com I. E aí? Em relação ao Alex, chegou agora há pouco lá em Porto Alegre. A princípio um empréstimo até o final do ano, o Corinthians ainda não confirmou, nem deu detalhes. O Corinthians já reforçou o Ceará com 2 jogadores liberando. Um deles está pagando metade do salário. Meteu 2 gols ontem, né? O Pedro Raul. Foi. O Fagner está lá jogando com metade do salário pago pelo Corinthians também, titular. Então o Corinthians mais aí, ajudando mais um clube aí da Série A do Campeonato Brasileiro, sendo benevolente, né? Vamos ver se vai ter algum tipo de contrapartida. Estamos aguardando o clube se posicionar. Nem confirmou a ida, nem a liberação para ele poder viajar, por exemplo, por enquanto. Em relação a essa situação do Augusto, a informação foi publicada pelo UOL. Esses depósitos aconteceram numa conta dele em São Paulo, entre dezembro de 23 e abril de 24, ali quando, de verdade, começa o caso Vaidbet, divulgado inclusive também pelo Juca e tudo mais, param esses depósitos. E como você disse, é uma sequência de depósitos ali que a Polícia Civil considerou incomum. Está no relatório também agora da polícia e esse é mais um problema aí para o Augusto Melo, para dar o lado dele. A assessoria, quando mandou para o UOL, diz que é depósito porque ele é dono de um comércio, é dono de uma quadra e que são depósitos ligados a esses 2 comércios que ele tem. Essa é a explicação dele aí para esses depósitos que a polícia chama de incomuns em conta bancária, vários deles abaixo de R$2 mil, que é quando, a partir de um determinado momento, o governo colocou como essa base de 2 mil, uma base que o COAF e tudo mais, tem uma identificação por parte de Banco Central e tudo mais, e vários desses depósitos recebidos na conta dele, de acordo com a polícia, foram até menores do que esse valor de 2 mil, e aí a polícia enxerga, a visão da polícia é de que esses depósitos são considerados incomuns e agora é mais um caso para ele poder se explicar diante de todos esses cenários, sobretudo o inquérito principal que colocou ele como indiciado. Tá todo mundo no aguardo agora do Ministério Público, né? O Ministério Público pega esse inquérito e aí ou arquiva e fala, não tenho muito a base para eu fazer nada, ou coloca para frente, transforma ele em réu e aí sim parte para
um processo judicial. Então está todo mundo aguardando agora a decisão do Ministério Público em relação ao inquérito em si. Muito bem. Bom, e dentro de campo tem o Kleber Santana vai embora, não vai chegar ninguém, né? Quando você vai contratar... Alex Santana. Alex Santana, não vai... O Corinthians não tem dinheiro, todo mundo sabe, a situação é muito difícil financeira. O Arnaldo falou de São Paulo, mas o Corinthians também não tem dinheiro para comprar ninguém mesmo, em termos de direito econômico. Na teoria, não teria dinheiro nem para trazer jogador de maneira gratuita, por causa de luvas, salários. Mas a gente sabe como o Corinthians age, o Corinthians não faz essa coisa toda fria, calculista, não posso, não temos dinheiro. É assim desde sempre, por isso que chegou na situação que está. Então eu não vou aqui cravar, não vai vir ninguém, eu tenho certeza, não tem dinheiro, não. Ali muitas vezes faz o que não pode. A preocupação sim deveria ser pagar a conta, tem muita conta para pagar. Só de FIFA são 100 milhões que está para estourar aí, 55 milhões de Félix Torres para o time do Santos Laguna, o Tadieres do Garro, os dois juntos dando 55, mais 40 do Rojas, que foi embora, e o Corinthians vai ter que pagar todos os salários que ele tem direito até 2027, e ainda tem 6 milhões agora do Shakhtar com o Maicon. Então só de FIFA tá para estourar aí, ou já estourou, tá em recurso, coisa de 100 milhões de reais, isso não é pouco, isso vem transfer ban, aí você é proibido de registrar jogador, depois perde ponto, depois é rebaixado, aquelas punições naquela sequência que a FIFA dá. O Cruzeiro, por exemplo, chegou a tomar 3 pontos de menos 3 numa Série B, jogou menos 3 pontos, porque primeiro tomou a primeira pancada de não registro, o não pagou, foi para a próxima, agora você perdeu ponto, e a próxima era rebaixada, aí alguém arrumou o dinheiro e o Cruzeiro pagou lá a dívida que ele tinha na época. Então isso é muito sério e a situação é essa. Dinheiro não tem, mas você tem ali jogadores que podem ser, sei lá, moedas de troca. Mas agora, por exemplo, liberou o Alex Santana e não pegou ninguém do Grêmio a princípio numa troca. Tá liberando de um lado, aí até a informação do Samir Carvalho, até nosso companheiro, de que o Pavon teria sido oferecido e o Fabinho não quis, sendo que até me estranha, porque o Corinthians tem carência, um cara de beirada, o Corinthians não tem nenhum. Tipo, oferece pra você, você não quer e tá liberando um volante, que ok, você tem muito volante, não vai fazer ali tanta falta também. Mas se eles ofereceram um atacante, por que não pegar? Você não tem nenhum. Até me chamou a atenção de que, de acordo com o Sabir, o Fabinho não quis o jogador. Então é um Corinthians que precisa, não tem dinheiro, mas eu não duvido que possa querer fazer. Eu estava vendo o César Grafietti, né, que faz aquele estudo sobre o balanço do Corinthians. Eu achei um pouco espantoso, porque ele falou assim que o Corinthians já está entrando num processo de inviabilidade nesse momento. Que nem as receitas muito grandes do Corinthians, de 1 bilhão e tudo mais, isso hoje não é o suficiente para fazer a roda girar. Exato. Nesse momento, não é suficiente. Porque só de juros dá 1/3 disso, só 350 milhas. Para você não sair do lugar, só para você viver. Para viver. 350. Então, esse é o ponto que o Corinthians está agora. E aí, sei lá, precisa mais do que um tratamento de choque, de vender todo mundo e entrar num trilho São Paulino aí. Sei lá. Assim, e me espanta muito, também não entendo por que o Romeu Thomas Júnior, presidente do Conselho, travou isso para 70 dias, cara. O clube fica céfalo. Uma das justificativas do Stabile para colocar o Joãozinho do Posto lá no lugar... Nenê do Posto. Desculpa. Carlos Aurico. Carlos Aurico. No lugar é porque ele não poderia contratar nenhum profissional, né? E vem cá, não vai? E a janela, como é que faz? Na teoria toca o Fabinho. Então, mas é ele que vai assinar a contratação. Sim. Entendeu? Cara, é desesperador mesmo. É desesperador. É uma coisa desesperadora porque a Marília Ruiz fez uma entrevista com um empresário falando de uma possibilidade de uma SAF, já chamada de Safiel, né? Safiel. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. A partir do momento a gente vai reagir, repercutir a todas as informações de Timão, de rádio, de televisão, de portal, de youtuber. Então vamos repercutir
uma notícia que está viralizando na internet e ganhou todos os portais nessa tarde aí de quinta-feira. O portal UOL acabou de publicar uma matéria dizendo que a Polícia Civil de São Paulo encontrou na sua investigação R$152 mil depositado na conta de Augusto Melo no mês de dezembro de 2023 e abril de 2024. Na verdade, na mesma época que começou o caso lá da Vai de Bet. Alguém lembra? A polícia considerou esses depósitos em comum, ou seja, mais um grande problema para Augusto Melo resolver. A assessoria de Augusto Melo acabou enviando uma nota para o portal UOL dizendo que esses depósitos são dinheiro de suas empresas, tendo em vista que Augusto Melo é dono de uma quadra, também é dono de outro comércio. Então, são depósitos ligados a esses dois comércios. Essa é a explicação de Augusto Melo. A polícia encontrou vários depósitos. Depósito de 2 mil, depósito até de valores menores. Lembrando que Augusto Melo também é indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Se o Ministério Público oferecer denúncia, Augusto Melo passa a ser réu dentro do processo. Mas não é apenas o Augusto, também os seus ex-diretores Sérgio Moura, Alex Cassundé e Marcelo Mariano. Os 4 foram indiciados pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes que eu mencionei agora: associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Os problemas para Augusto Melo não param, todo dia aparece um. Dia 26 de maio veio a votação para o impeachment e Augusto Melo acabou sendo destituído do cargo. Já no último sábado, dia 31 de maio, Augusto Melo e sócios acabaram invadindo a sala do presidente em atividade nesse momento, Osmar Stabler, que precisou de chamar a polícia e a tropa de choque foi acionada. Então, olha para você ver. Olha você ver como é que está a situação do presidente Augusto Melo. E Augusto Melo ontem, ele participou do programa do Beija, Arena SBT. Ele falou só de coisas boas que ele fez pro Corinthians, que deixou 4 negociações em andamento, que foi o presidente em exercício que trouxe mais dinheiro pro clube. É o presidente que mais coisa fez, segundo o Augusto Melo. Essa semana, líderes da Gaviões acabaram invadindo o Parque São Jorge, né? E acabou passando o cadeado dos portões, pedindo reforma no Estatuto já. A Lê também, que é presidente da Gaviões, acabou aí concedendo entrevista e dizendo que Augusto Melo mentiu para ele, dizendo que era presidente com uma liminar. Então o Corinthians é uma bagunça, é uma tragédia, não sei aonde vai parar o Corinthians, o que vai acontecer com o Corinthians, né? É complicado, tá difícil. Jornalistas ligados ao Corinthians, que são setoristas, né, que cobrem o Corinthians, diz que o Corinthians adiantou aí as cotas do Paulistão 2026 para honrar os compromissos do Corinthians, tendo em vista que o novo presidente Osmar Stabler revelou, assim que assumiu a presidência, que as gavetas do Corinthians não tem um centavo. A informação é que o Corinthians procurou a Federação Paulista e pediu 44 milhões de adiantamento. Osmar Stabler nega essa notícia, né? Mas o Corinthians
procurou os representantes da Esporte da Sorte para uma antecipação, né, de pagamento. Porque a Esporte da Sorte paga em torno aí de 100 milhões por ano para o Timão. Então, o que o Corinthians queria? Queria que esse dinheiro do ano que vem já fosse adiantado para esse ano de 2025. Rapaz, Corinthians é um problema até do outro, uma confusão até do outro. Não sei aonde vai parar o Corinthians. Corinthians está tendo problema aí com a FIFA, né? O Corinthians tem problema com a FIFA. Por que tá tendo Por quê? Porque o Corinthians acabou recentemente de ser condenado pela FIFA em pagar aí cerca de 6 milhões e meio de reais ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por atraso no pagamento de taxas referente aos empresários do volante Maicon. Essa decisão foi tomada em fevereiro, mas publicado essa semana. Timão tem 45 dias a partir da notificação para quitar a dívida. Caso contrário, o Corinthians pode sofrer um transfer ban e ficar impedido de inscrever jogador contratado para a próxima janela. Olha para você ver a situação nossa. Esse valor de 6 milhões e meio se refere à renovação dos empréstimos do Maicon em 2023 e 2024, na gestão de Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Além dessa punição, a FIFA determinou o pagamento de juros de 10% ao ano sobre cada uma das parcelas em atraso, além de uma multa contratual de 75 mil euros, que dá aproximadamente 427 mil reais, e uma multa de 45 mil dólares, que dá aproximadamente 230 mil reais a ser paga diretamente à entidade. Um total aproximado da dívida de 7 milhões de reais. Cara, o Corinthians tá jogando dinheiro fora. Maicon não tá jogando mais nada, na minha modesta opinião, mas tem outros jogadores também nessa mesma posição que infelizmente não tá, jogou contra o Vitória, não fez nada, né? Sofreu lesão, que é o Ranieri. Ranieri também tá aí afastado do Corinthians de 2 a 6 semanas, né? Afastado do gramado. E o Corinthians tem todo esse tempo. O Timão ficará aí aproximadamente 10 dias treinando para enfrentar o Grêmio dia 12 de junho, jogo antes da parada do Super Mundial. Então o Corinthians tem problemas gravíssimos, precisa resolver esses problemas, né? Tem aí o adversário da Copa do Brasil, já fez o sorteio, já está definido. Corinthians vai enfrentar aí o Palmeiras, um derby centenário. O primeiro jogo é na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, pulsando com mais de 40 mil pessoas, dia 30 de julho. E o segundo jogo é 6 de agosto, no Allianz Parque. Corinthians, se passar para o Palmeiras, ou seja, quem passar vai ganhar aí em torno de 4 milhões e 700 pela classificação à quarta de finais da Copa do Brasil. São muitos problemas para ser resolvidos no Corinthians. É uma semana quente, uma semana difícil, uma semana complicada, mas o Corinthians precisa resolver esses problemas o quanto antes, porque os problemas do Corinthians fora de campo hoje tem prejudicado o Corinthians dentro de campo. Isso não é mentira, porque a gente vê o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, dizendo que o elenco está blindado, que o papel dele é blindar o elenco e o elenco está focado só no futebol. Mas a gente sabe que isso é mentira. Por quê? Não precisaria nem dos jogadores falarem. Mas no jogo contra o Vitória, o Garro deu entrevista e disse o seguinte, que isso aí acaba interferindo sim o jogador dentro de campo. O presidente Osmar Stabile, em exercício, disse que o Corinthians não tem dinheiro. Agora, hoje é 5, hoje é dia de pagamento. Aí o jogador fica naquela incerteza se vai receber ou não.
sendo que o jogador também tem seus compromissos. O cara trabalha, ele sabe do seu pagamento, então ele compra alguma coisa para pagar no dia do seu pagamento. E se ele não receber, como é que fica as contas dele? Todo mundo tem conta. Então isso afeta diretamente, e não de forma indireta, hein? De forma diretamente a cabeça do jogador. E a tranquilidade, a paz para trabalhar, ela é tudo. Quando você não está tranquilo, você não tem um bom desempenho. Você não consegue performar. É o que está acontecendo hoje com o Corinthians. O Corinthians foi eliminado da Taça Libertadores da América no grupo de fase, que é pré-Libertadores. Acabou sendo eliminado de forma vexatória na Sul-Americana e não está bem no Brasileirão. Se o Corinthians não reforçar, esse time vai lutar para não cair. Porque o elenco do Corinthians é milionário. É uma folha de salário aproximadamente de 25 milhões de reais por mês. Mas um futebol, medíocre. Um futebol péssimo. Você assistir o jogo do Corinthians, se tiver problema de coração, você acaba infartando. Porque você não vê um sistema tático definido. Você não vê inversões de jogada. Você não vê o time jogar apoiando. Você não vê as linhas jogar avançada. Você não vê construção de jogada. Você não vê criatividade. Você não vê no Corinthians nada. É ridículo. O Corinthians com Ramon Dias era ruim. Com o técnico Dorival Júnior tá pior. Eu pensava que nunca ia dizer isso. Mas infelizmente é a grande realidade. Dorival até hoje não conseguiu ajeitar o Corinthians. Até porque Dorival até hoje não tem um sistema tático definido. Todo jogo ele muda o esquema tático. Inclusive ele tem insistido no erro de escalar o Corinthians 4-1-4-1. Corinthians 4-1-4-1 não dá, porque os jogadores não têm característica para jogar nesse esquema tático. O Corinthians precisa jogar no 4-2, porque você faz um tripé no meio do campo. Ranieri, José Martins, Carrillo e fechando o losango, Garro. Na frente, Memphis Depay e Roberto. Para mim, Dorival Júnior está cometendo o mesmo erro que cometeu o técnico português Antônio Oliveira e o argentino Ramon Dias. Está fazendo a mesma coisa e se continuar assim, pode ter certeza, futebol é resultado. Não deveria ser nada analisado por imediatismo. Mas futebol é resultado. Se o Dorival perder mais 3 ou 4 partidas, com certeza ele será mandado embora. E o contrato do Dorival, ele é muito amarrado juridicamente. A multa rescisória do Dorival Júnior, ela gira em torno de 12 milhões de reais. Ou seja, mais uma dívida para o Corinthians, mais uma dívida que vai onerar o Esporte Clube Corinthians. Depois essas pessoas vão embora e o Corinthians fica no fundo do poço, como está hoje, com uma dívida impagável em 2,5 bilhões. Infelizmente, né, mas a gente, quando vem trazendo informação do Corinthians, a gente gostaria de trazer coisas boas, informações boas, leve, né, mas a gente tem trago aí só coisas ruins, porque o Corinthians tem dado motivo, tanto fora de campo com a sua gestão temerária, quanto dentro de campo com o futebol medíocre desses jogadores, que tem muitos deles, não tem condições, não tem capacidade técnica para vestir a camisa do Timão. Gente, quero agradecer pelo carinho, quero agradecer pelo apoio e pedir a todos vocês que nos acompanham aqui no canal, que use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário a respeito de todas essas informações do Corinthians. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição da comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.